Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo, pessoal. E hoje é um conteúdo especial, né? Eu sempre falo que todo dia a gente está aqui para aprender, todo dia a gente vai estar aqui evoluindo. E um dia como hoje traz muito ensinamento. E eu quero trazer aqui, na verdade, não só como um recap, eu sempre falo isso para vocês, é mais que um recap, né, uma super aula. O tema aqui vai ser o quê? Eu vou revisar o mercado, revisar as oportunidades junto com vocês, apresentar o que foi feito dentro da sala ao vivo, seja para você que é aluno, seja você que não é aluno, para você entender de fato ali as expectativas, comentar qual foram as expectativas antes do mercado abrir e aquilo que foi feito a partir do momento que o mercado abriu e como eu reagi a partir do primeiro stop, ok? E como foram as demais aí situações ao longo do dia, tá bom? Então o tema tá aqui, ó. Fiquei no loss, agora. Muita gente não está acostumado, vou fazer uma pequena introdução aqui. Muita gente não está acostumado em perder. Na sala ao vivo, inclusive, às vezes eu até falo, né? Você cresceu num ambiente que teu pai e tua mãe falou assim pra você, não, você vai vencer, tudo vai dar certo na tua vida, e tarará, tarará. E aí você cresce, você começa a pagar boleto, você começa a enfrentar desafio, e nem tudo são flores, nem tudo são rosas, né? E o que que acontece? Por experiência aí eu vejo, pessoal, na caminhada. O problema, e eu já passei por situações assim, o problema não é quanto que você fica positivo nos dias. E o problema nem é quanto você perde. O problema é que tem muita gente que se estraga no dia da perda, não aceita, começa a disputar com o mercado. E existe uma grande diferença entre você continuar operando, mesmo após o primeiro stop, até o segundo stop, sem problema nenhum. Se você me perguntar assim, Vitor, posso tomar até 3, 4 stops seguidos? Pode. Pô, quanto que a cada quanto tempo acontece isso? Pô, 3, uma semana acontece, daí depois demora 2, 3 semanas, entendeu? E realmente, 3 stops seguidos no ativo, no mesmo ativo, é raro na minha sala ao vivo. Quem participa sabe. É raro, extremamente raro. Se eu for falar para vocês assim, quando teve 4 stops seguidos no ativo dentro da sala, eu acredito que talvez nunca tenha acontecido. 3 stops já aconteceram, mas é raro também. 2 stops acaba acontecendo. Semana passada a gente teve uma situação assim. Pegamos 2 stops, pequenos, com metade da mão. O mercado veio muito forte, né? E na terceira oportunidade a gente teve uma condição ali de captura de liquidez linda. Eu acabei fazendo o risco normal, protegendo, estopou no break-even, fechou o dia. E foi um dia que em pontos deu acho que 320 pontos de stop, só que nas entradas que nós fizemos foi com mão menor. E aí no caso de hoje, uma das entradas eu fiz com a mão cheia e a outra eu aliviei um pouquinho, eu fiz 2/3 da mão, ok? E eu vou apresentar aqui para vocês. Daí teve uma situação à tarde, enfim, vou apresentar. Mas antes disso, eu quero primeiro te mostrar uma coisa aqui que é extremamente importante e você tem que fazer isso. Você não pode sair, eu falei na sala ao vivo também, alguns pontos, né? Eu falei, você não pode simplesmente fechar o dia aqui no stop e achar que, pô, né? Normal você pode achar comum, tranquilo, tá tudo bem, né? Segunda-feira foi muito bom no mercado, terça-feira foi muito bom, quarta-feira, ontem nós tivemos aí um trade de 1.400 pontos e mais um trade de 320 pontos que chegou a pagar 420. Então foi espetacular, 100% de acerto no índice futuro, né? Então é para isso que você tem que olhar para a jornada, você não tem que olhar para um dia isolado, né? E aí, esses pontos aqui, inclusive dentro do acervo da sala ao vivo, tem uma aula basicamente com esses tópicos, só que eu dei uma atualizada aqui e posso até chamar de uma aula 2, digamos assim, do que fazer após um dia de loss. Primeira coisa que você tem que fazer, ok? Claro que tem dias, eu poderia muito bem estar aqui falando para vocês, poxa, se entregasse aquela cunha que o mercado armou ali, eu podia estar falando aqui de um dia positivo, que nós começamos no stop e depois o mercado deu uma condição que deu para a gente virar. Vocês vão ver que teve uma condição ali que daria para ter virado para o positivo e eu vou explicar o porquê que eu não entrei naquele trade, tá? Mas você tem que parar aqui e olhar para isso aqui, ó. O que que eu fiz? Ok? O que que eu fiz aqui, né? Porque o que de fato vai diferenciar um trader consistente é, logicamente, a capacidade de seguir um plano. Você tem que seguir um plano, você tem que ter realmente uma referência para você poder caminhar no mercado, entendeu? Porque senão você vai ficar brigando com o mercado. Então você tem que ter isso em mente, né? Será que eu segui o meu método? Ou melhor, eu tenho um método e junto com esse método tem uma coisa chamada plano de trading. No plano de trading tá lá. Eu, por exemplo, vocês vão ver que uma venda linda que teria pago acho que uns 400 pontos mais ou menos, risco de 130 pontos, eu acabei não entrando. Por que que eu não entrei nesse trade? Porque
Se eu tomasse dois stops com metade da mão ou mão menor e os stops fossem pequenos, eu pagava o terceiro risco, tá bom? Aceitava o terceiro risco. Como eu tomei dois stops e acabei não reduzindo a mão, e ainda eu poderia entrar, logicamente eu poderia participar, porque o primeiro stop foi 155 pontos e o segundo 115, então, pô, pequenininho stop, não atingiu nem 50% do limite de perda do dia. Mas, dada a condição naquele momento, eu optei por esperar. Será que foi um erro? Será que não foi? Pergunta que eu chego no final do dia assim e olho, cara, será que eu me quebrei? Não me quebrei. Pô, se eu tivesse feito realmente aquele trade, beleza, poderia ser diferente. Daqui a pouco vocês vão ver todas as oportunidades. Ponto 2, foram trades mesmo técnicos? Esse se conecta com o ponto um. Será que eu fiz a minha parte no mercado? Será que de fato esses trades que eu tenho feito, a forma como eu tenho entrado ali, de fato ela tem coincidido com outros dias? E de fato, quando eu olho realmente para os outros dias, que é daquilo que a gente tem feito na sala, daquilo que representa a minha metodologia ou partes dela, acredito que está totalmente aceitável esse tipo de risco, ok? Ponto 3, respeitei o meu limite de loss? Será que eu respeitei o meu limite de loss? Eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar. Quanto que vamos lá. Outro ponto importante que eu destaco, pessoal. O limite de loss, ele não foi feito para ser atingido, entendeu? Ah, não, porque eu tenho. Vamos supor, o meu limite de stop há tempos atrás era 600 pontos, com mão cheia, tá? Ou seja, 600 pontos por contrato. Só que eu reduzi, por quê? Porque a volatilidade do mercado reduziu, a frequência do índice futuro foi reduzida. Então, atualmente, eu coloco em 500 pontos, ok? Só que assim, é difícil a gente chegar em 500 pontos, pessoal. É difícil. Passar de 400 é difícil. Eu não lembro o último dia que a gente passou de 400 pontos na sala, ok? Eu não lembro o último dia que a gente passou de 400 pontos na sala. Teve situação, por exemplo, semana passada, retrasada, eu não lembro agora, que deu 320 pontos, se eu não me engano. E geralmente é isso, é difícil. Difícil. Por quê? Porque, pensa comigo, eu entro num trade, por risco, não deu certo. Entrei o segundo, por risco, não deu certo. Esperei uma quebra de estrutura, voltou a capturar a liquidez. Se voltou a capturar a liquidez, é sinal que eu vou ter pelo menos uns 400 pontos na minha mão. Entendeu? Caso não aconteça isso, eu vou ver uma outra oportunidade. E tem vezes que acaba não dando, tem vezes que demora para acontecer. Hoje, por exemplo, o que que eu fiz? Eu pensei assim, eu não vou aumentar o meu limite de loss. Eu vou entrar nessa terceira oportunidade. O mercado de fato está numa região que pode ter buscado liquidez. E eu mesmo sendo captura de liquidez, eu vou fazer um para um aqui. Que bom que eu fiz. Depois retomei uma nova venda. Caso eu tivesse dado stop no terceiro trade anterior, talvez eu não faria a quarta operação. Talvez eu pegaria e falaria, não, fechou, não quero mais. E daí eu teria tomado aí 155 pontos. Aí o segundo trade 115 e o terceiro, se não me engano, era 110 pontos. Então a minha contingência, a minha prudência naquele momento foi o quê? Não quero passar o loss que eu fechei pela manhã, tá? Não quero passar o loss que eu fechei pela manhã, né? Tanto que eu recuperei, não que eu fiz o trade para recuperar, mas mesmo na última venda, eu consegui reduzir aí foi uns 35% do que eu tava de loss. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso, tá? Vamos lá. Ponto 4. Quais decisões eu poderia ter feito de diferente? Isso aqui é o que eu estou fazendo agora, ou aliás, o que eu vou fazer daqui a pouco aqui com vocês. Cara, o que que eu poderia fazer diferente? Não é que assim você vai mudar a maneira como você opera, mas você precisa, igual eu falei na sala, né, cutucar a ferida ali e falar assim, cara, será que realmente eu poderia ter feito algo diferente? E um detalhe que eu sempre falo na sala, pessoal, sempre tenho falado, é que a gente não pode ser aquele trader hipócrita, né? Sabe o trader hipócrita como que é? Ontem, uma entrada por risco, mesma coisa, numa região que tinha uma expectativa de contexto bacana, o que que aconteceu? 400, depois 1.400 pontos. A primeira eu peguei 315, a segunda eu surfei totalmente a pernada, né? Aí eu utilizei a mesma base, como uma captura de liquidez e o primeiro trade por risco. Aí eu venho hoje aqui, busco uma retração de 7640, uma região que ali tinha como expectativa respeitar uma captura de liquidez dos 60 minutos. E aí eu dou stop, eu falo assim, cara, se eu soubesse não tinha entrado, né? Deu stop. Logicamente, até eu, se soubesse que ia passar ali a região, ia ser rompida, logicamente, eu não ia fazer meu trade. Mas no dia anterior, deu certo.
No dia antepassado deu certo também. Então é para isso que você tem que olhar. Você não pode isolar esse dia. Logicamente, você tem que tratar ele. Que é, vamos analisar, pô, será que eu poderia realmente fazer diferente ou executei meu método? Executei a estratégia que eu fiz nos demais dias, entendeu? Pô, então para mim sim, né? Para mim sim, sem dúvida nenhuma, ok? Sem dúvida nenhuma. E aí o 5, como agir no dia seguinte? Tem uma coisa que impacta as pessoas que é o quê? Memória do dia anterior. Então você vai pro mercado amanhã, sexta-feira, com a memória do dia de hoje. Pô, hoje falhou, cara. Pô, tentei pegar o 7640 com o Vitor lá, o Vitor fala tanto do 7640, falhou. Sim, falhou. Segunda-feira deu 80 pontos no dólar, no 7640. No índice, ontem foi, na verdade, ontem foi 61,8, né? As compras. Então, assim, é assim que funciona o mercado. Não é sobre 100% da assertividade. É sobre acertar pelo menos. Se você tiver um risco-retorno aí, quem opera no meu método e executar ele de forma sempre cadenciada, você vai ver que o quê? É, você pode ter 50% da assertividade, porque no mínimo as oportunidades elas vão ter ali 3, 4, 5, 6 para um risco-retorno, entendeu? Claro que tem ciclos que a gente vai performar com uma assertividade muito maior, entendeu? Que a gente vai performar com uma assertividade muito maior, ok? Mas é esse tripé, não vamos estender muito na questão de gestão de risco, né? Que é assertividade, risco e retorno. Tem que ter essa composição, entendeu? Tem que ter essa composição, é assim que funciona. Então, como que você vai agir no dia seguinte? Meu amigo, normal. Ah, Vitor, pô, mas eu estourei o meu gerenciamento, eu cliquei demais. Tem pessoas que podem passar por isso. Até anotei uns pontos aqui, né? Ó, ressignifique como lida com perdas, tá? Um dia de loss pode afetar emocionalmente? Sim. Mas com o tempo você vai entender que perdas fazem parte do progresso, cara. Você não pode sair do dia, negativo aqui do mercado e simplesmente fazendo o que tem que ser feito. E, cara, você sair triste aqui, pô, eu perdi, tá, mas o que que você fez? Vem para esse passo a passo. Cara, eu não tenho um método. Parou, para, já não opera amanhã, acabou. Vai partir para um método, cara. Eu preciso aprender, eu preciso ter um plano de trading. Eu preciso saber, quando eu começo o dia, me estopou uma vez, o que que eu faço? Se me estopou duas seguidas, o que que eu faço? Qual que é o meu limite de perda? Quando que eu doso o contrato? Quando que eu aumento? Quando que eu reduzo? Quando eu adiciono? Quando eu... Entendeu? Você tem que ter tudo isso, você tem que ter um plano definido, ok? Você tem que ter um plano definido. Na mentoria tem um módulo, plano de trading. Acho que teve quatro, acho que foi 4 horas de aula esse conteúdo aí. Ponto 2. Ah, antes finalizando o ponto 1, né? Se lidar com perdas é você entender que o mercado não é uma corrida de 100 metros, o mercado é uma maratona, meu amigo. Não tem como, por exemplo, tomar dois stops hoje e pensar, ô Vitão, os dois stops que eu tomei contigo lá, eu perdi 40% do meu capital. Tá errado? Ou uma, você está com o capital incorreto para a quantidade de contratos que você tem, ou você está se alavancando demais. Porque se eu trago uma base de 1.000 a 2.000 reais no índice por contrato, pensa comigo. Vamos lá. Você está com 5 contratos. Daí vamos lá, você não reduziu a mão, não. Você tomou os 155 mais os 115, aí você ficou com 270 pontos de stop, com a mão cheia. 5 contratos. Vamos supor que você operou com 5 contratos, R$ 270. Limite era de 500 pro dia, tá? Limite era do 500. Ah, não, Vitor, meu limite delimitei 400. Pô, tá longe ainda. 60% você fechou o dia. Aí, se você tem lá, vamos colocar R$ 1.000 por contrato, você tem R$ 5.000. 270 divididos por R$ 5.000, 100 vezes, você perdeu 5,40% do capital. Não tem como você chegar, não, perdi 40, tá errado. Você tá operando o quê? Com R$ 200 por contrato? Tá errado. Então vai reduzir, vai operar com um. Você está com 200 operando com 5, você tem R$ 1.000 na conta. Tá errado, você vai operar com um contrato só então. Aí os stops que você tomaria comigo, 270, é só multiplicar 270 vezes 0,20 centavos. Que é dar o que aí? 27, R$ 27, né? 27, R$ 30, que seja, R$ 100 que seja. Para mil você vai perder 10% chutando alto ainda, entendeu? Então tem muita gente que está morrendo o quê? No gerenciamento de risco. Tá com o capital errado, tá com um monte de coisa, entendeu? Aí o que que acontece? Vou explicar para você, tá? Já acompanhei alunos, já fiz mentoria particular
Eu não tenho feito muito agora devido ao tempo, tá? Mas já fiz mentoria particular com alunos e eu pegava digamos assim, alguns buracos no seguinte sentido, né? Lá ele, né? O que o cara fazia? O cara pegava lá, vou dar um exemplo dos mesmos 5 contratos, né? O cara pegava, operava com 5 contratos. E aí o capital estava errado. Aí ele colocava milão lá. O que acontecia? Operava 5, isso daí. Daí, alavancado, né? R$ 1.000 deveria estar operando com um ou no máximo dois, R$ 500 por contrato. Beleza. Aí se alavancava com esses 5, às vezes colocava 10 contratos, dobrava a mão. E aí o que acontecia? Perdia dinheiro. Daí mais 1.000. Mais 1.000. Por que que não pegou? Daí foi ver no final do mês lá, fazendo as contas, tinha 5, R$ 6.000 que o cara tinha colocado lá. Então não era mais pertinente pegar os 5.000, montar o gerenciamento com 5, chegar no final do dia e falar assim, poxa, perdi 300 pontos com 5 contratos, R$ 300. Opa, beleza, R$ 300 de 5.000, cerca de 6%. Pô, show de bola. Só que no dia anterior a gente teve cerca de 1.700 pontos. Pô, desses 1.700 você pegou 800. 800 você fez parcial, você foi ali no final do dia, você lucrou o quê? Quinhentão. Desse quinhentão, ontem você ganhou 500, hoje você perdeu 250, 270. Ainda mais você tá numa fase de aprender. Você tá entendendo? O mercado não é corrida de 100 metros. Tá bom? Vitor, pô, mas eu não tenho condição aí para colocar mais dinheiro na capital, então você vai operar na conta. Então você vai operar com um contrato, cara. Se você não respeitar o processo, meu amigo, não vai dar certo. Você vai ficar queimando dinheiro lá dentro, queimando, queimando, entendeu? Outro ponto, revisão emocional e técnica. Avalie se o cenário do mercado naquele dia do trade favorecia. Cara, eu acredito que sim, tranquilo, né? Outros dias a gente já pegou esse tipo de repique, né? Eu queria o reteste, na verdade, na venda, vou mostrar ali para vocês, tá? Então, essa revisão emocional, teu estado emocional, é a questão da técnica, logicamente, que é o que a gente vai fazer aqui na sequência, tá? Mantenha a constância e evite mudanças bruscas e precipitadas do teu método. É o tal do pular de galho em galho, entendeu? E a pergunta que eu faço para vocês, você que está aí me assistindo, você está sendo constante no teu processo? Porque não tem como você. Tem até um aluno que entrou na sala, o sobrenome dele é Constante, né? Não tem como você vir aqui para a sala. Chegou hoje na sala, pô, tomamos stop, uma pena. Aí você, eu acho que não é para mim. É impressionante a capacidade das pessoas estarem buscando aprendizagem, buscando conhecimento de alguém que está há tempo na internet, ajudando vários alunos a construir realmente uma mudança na mentalidade, na questão técnica e, consequentemente, comportamental. E aí, essa pessoa chega hoje, ela olha ali, eu não gostei do método. Mas como assim o método? Você assistiu um dia do mercado, o método tem várias facetas, entendeu? Tem várias facetas. Tem a lateralidade. Ontem, por exemplo, pega o mercado de ontem, muita gente se arrebentou. Tinha gente falando aí, engraçado, muita gente fala, pô, não tinha nada de trade. Me desculpa, foi lindo o mercado. Eu opero muito região de preço, eu olho regiões, entendeu? Regiões eu olho. Eu olho regiões, é isso. Meu enfoque é nisso. Vitor, você opera tendência, o que que você opera? Região de preço. Para mim, peguei na região do preço, ele esticou na tendência, eu vou surfar a tendência. Eu opero lateralidade, qualquer coisa. Estando na faixa qualificada, quebra de estrutura com contexto, meu amigo, eu vou para cima. Não tem essa, entendeu? Não tem essa, ok? Vocês vão entender ali, pô, da onde que o mercado teria que ter saído para mim aproveitar essa queda? Do reteste na retração macro com gap, entendeu? Inclusive, é interessante que teve um dia da semana passada que a gente pegou uma venda, pessoal, ou foi segunda-feira agora, eu não lembro agora. Acho que foi segunda agora, se eu não me engano, 1.200 pontos. Não, ou semana passada. É, ele fez uma deriva e prego para baixo. Mesma coisa. Teve um trade no dólar que eu tava vendo de semana retrasada, 40 pontos no dólar, mesma coisa. Ele desceu, desceu, foi rompendo retração. Falei, espera, espera, espera. Pegamos uma compra, 10 pontos. E voltou. Aí falei, vamos retomar o pedágio aqui, 2 pontos, 2,5 pontos de risco, chegou a pagar 43. Mesma coisa, o mercado vindo, rompendo tudo. Igual o índice hoje. Mudei minha maneira de operar, não. E aí eu lembro do quê? Risco-retorno. Risco-retorno. Eu vou tomar um risco aqui e vai pagar 10 para 1, 15 para 1, nesse caso do dólar.
pagou um caminhão de dinheiro no índice 12 para 1. Ontem, só para você ter ideia, o risco no índice, se eu não me engano, foi 130 pontos, tá? 130 pontos, né? 130, 135. Chegou a bater 1.400. Ah, Vitor, não realizei os 1.400. Tá, você saiu antes do trade, ok? Mas se a gente considerar pelo menos aí a máxima exposição positiva de 1.400, esse trade chegou a bater 10 para 1, entendeu? Os dois trades que eu peguei hoje, o segundo eu não queria pegar, logicamente. 115 pontos, por quê? Porque eu acreditava que o primeiro já ia dar certo, senão não teria entrado. Então a minha expectativa já era esse movimento, entendeu? Não deu certo, não tem problema. Peguei mais um, poderia dar certo. Não deu. 270 pontos de stop nesses dois trades. Só que se entrega 500, eu já matava ali meu lucro, não ficava no negativo, ficava com lucro pequeno. Se continuasse, ia surfando o trade. Senão, fecharia meu dia ali. Tá entendendo? Então você tem que ter um método. E junto com o método, você tem que ter um plano. Senão, você não vai sobreviver nesse mercado aqui, não. Se todo dia você inventar de pular de galho em galho, entendeu? Mas vamos lá. Vamos lá, revisão do Ilustríssimo, tá? Então tá aqui, pessoal. Essas foram as oportunidades do dia de hoje, tá bom? Então aqui a gente pegou uma venda, aqui teve uma venda no pé do stop, tá? Beleza? Aqui esse azulzinho eu passei a venda, tá? Foi uma venda igual sexta-feira da semana passada que deu 600 pontos. E aí o outro ponto aqui, ó, essa vendinha aqui também, tá bom? Essa aqui eu optei por fazer 1 para 1. Eu achei muito estranho que o mercado aqui, o modo como ele só fez trap da mínima, tá? E aí na sequência aqui, essa vendinha aqui deu boa. Assim, eu esperaria melhor, tá? Mas essa aqui deu boa, tá? Porque eu fiz a venda, paguei um pedágio aqui na máxima, com base no livro visual. Então, retomei a venda, fiz 1 para 1, voltou aqui, adicionei nas máximas, tá? Desceu, realizei de novo parcial. Fiquei com uma parte, tá? Eu fui fazendo assim. Basicamente, né? 30 contratos. Desci, eu tirava 15, né? O primeiro eu tirei 1 para 1, depois voltou mais acima. Tinha uma score aqui no preço um pouco acima, até tinha mandado no grupo nesse momento, tá? Que eu já tinha fechado a sala. E aí ele desceu novamente, parcial, voltou, adicionei de novo, parcial. E aqui no finalzinho foi o momento que ele tirou, né? 8h13 aí, mais ou menos. Porque 8h15, desculpa, 8 não, 6, né? O mercado fecha, tá? Eu, de fato, nesse momento aqui, pessoal, do 72, eu acreditei, tá? Pelo menos ele buscando a outra face aqui da cunha, porque ele montou uma cunha, tá? Mas vamos ressignificar, ressignificar não, né? Vamos começar aqui novamente, tá? Qual que foi a minha análise aí do dia de hoje, pessoal? Antes do mercado abrir, tá? Essas regiões aqui de retração, elas já eram expectativas, tá? Eu já tinha como expectativa aqui, tá bom? Então, para mim, hoje, o melhor cenário aqui era entrar na ponta. Melhor não, né? Eu falei na sala, pessoal, se ele retestar aqui as mínimas, a gente olha para compra uma vez. Teve um trade de abertura aqui que não acionou, eu ia comprar acima do candle 1, tá? Pegar essa movimentação aqui, ó, de reteste aqui em cima. E aqui seria a possibilidade na venda, tá? Então, um reteste aqui nessa máxima, uma faixa de gap, uma retração macro seria a venda. Para compra seria essa região aqui, que foi o que nós pegamos, né? Beleza. E depois, aqui, ó. Claro que quando ele veio aqui, eu tinha tomado 2 stops já, entendeu? E aí, por questão de gestão de risco, eu optei por passar. Foi o que eu falei. Eu só entro por captura de liquidez. Só vou entrar por captura de liquidez, tá bom? Quebrar a estrutura e capturar a liquidez. Já vou explicar para você o que que é. Tá bom? E aí eu olhei essas. Aqui tinha uma retração também, ok? Tinha uma retração nessa região. E aí essa retração macro aqui também de 7640, tá? Outro detalhe, pessoal, aqui era um ponto de captura de liquidez do 7640, ó, tá? Pena que ele passou bem, tá? Eu não esperava que passasse, não estava esperando que passasse tanto aqui. Eu vou mostrar um outro momento do mercado que a gente fez uma situação aqui semelhante a essa, que foi uma belíssima captura de liquidez, ó. Isso aqui, ó. Tá? Nesse dia aqui eu acabei ficando de fora da venda, no início do mercado, só que daí o mercado veio e caiu exatamente na captura de liquidez. Veja que basicamente a mesma estrutura, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá? No caso de hoje, o 60 minutos ele passou mais, ele fez um paviozão aqui, ó. Tá?
E o que que você precisa entender disso aqui, ó? Vamos lá. O mercado ativou essas mínimas aqui e após ativar ele vira. Quando virou, quebra de estrutura. Então, eu lembro que nesse cenário, nessa época aqui, foi em setembro, né? Eu falei, pessoal, vamos deixar mapeado, porque em dado momento, e não sei quando, mas em dado momento ele pode buscar lá. E buscando lá, a gente vai sair comprado pelos 5 minutos. Foi exatamente isso que fizemos, né? Eu acho que deu 900 pontos esse dia aqui, se eu não me engano, tá? Olha aqui, ó, confluência com 7640, olha que coisa linda. Então ele voltou a capturar a liquidez pelos 60. Tudo bem que depois ele não voltou a romper topo e aí veio para queda, tá? Mas no primeiro momento, você vai observar, e agora eu vou fazer a mesma análise aqui, ó. Foi a mesma expectativa, tá? Aí você pode pensar, tá, por que que não esperou comprar aqui embaixo? E aí eu te pergunto, eu sei exatamente se o preço vai parar aqui. Se eu tenho 7640, que a gente cansa de pegar trade com 7640, por que que ele vai passar do 7640? Eu vou ficar olhando ele e falando, não, não, não vou pegar o 7640. Eu vou esperar. Não, vou cair para dentro. Se ele for lá embaixo, eu tiver condição de pagar um pedágio, eu pago. Hoje acabou não dando, tá? Mas olha que interessante, veja que é a mesma base, ó, ele rompe aqui o topo anterior, aqui foi o ponto do último pivô, eu marco essa região, ela conflui com o 7640, eu vou fazer a minha parte. Eu sempre falo, incansavelmente isso, eu e você devemos ser não caçadores de trades, devemos ser caçadores de argumentos técnicos, né? Se não me engano, tinha até uma POC aqui na região, tá? Então eu e você temos que ser caçadores de argumentos técnicos. Quanto mais argumentos técnicos que trazem confluência, mais interessante fica aquela região para você poder clicar. E foi de fato o que nós fizemos, tá? Primeiro trade, talvez o primeiro trade eu poderia ter até passado aqui, tá? Ele não teve um gatilho absorvendo tão belíssimo, né? Foi aqui acima do candle 9, tá? O segundo, pessoal, foi pelos 5 minutos, nessa retração de 7,6. Só que aí entra um detalhe importante. Quando ele aciona esse candle gatilho aqui, ó, nessa região de mínimas com 7640, o que que eu optei por fazer? Eu falei assim, pessoal, vamos pegar o pé do stop. Tinha uma ordem no livro visual aqui, pegamos aqui a entrada, deixamos um stop abaixo do 7640. Acabou não dando certo, né? Na sequência, o que que eu falei? Se tiver uma micro quebra aí pelo 2, eu já pego esse movimento. Teve a micro quebra aqui, pessoal. Ela até aconteceu, tá? Mas ela não teve a captura de liquidez depois. Ela teve uma captura antes de quebrar. Só que aí não, para mim, não tinha condição confirmada para entrar. Veja que ele rompe essa máxima, só que ele já tinha feito um movimento aqui capturando liquidez, tanto que não voltou mais, né? Teve aluno que pegou, ele falou: "Vitor, eu vou fazer mais uma compra aí, a última nessa região, vou apostar num risco", e pegou e fez um ganho no dia. Teve aluno que chegou mais tarde, falou: "Vitor, você compraria se não fugisse a regra do gerenciamento para você?" Eu falei: "Com certeza." Tá? Com certeza. E aí teve gente que pegou isso aqui e eu falei, agora cadencia, né? Cadencia o stop aí. Teve gente que pegou aí 600, 700 pontos, gerenciou o trade. Trade belíssimo, né? Beleza? Agora vamos para a parte 2. No fechamento antes de fechar a sala, eu fui acompanhando, eu marquei duas regiões aqui, tá? Para a compra, seria a captura de liquidez aqui embaixo, com retração entre essa máxima e essa mínima, caso viesse. Depois o preço acabou rompendo lá em cima, então eu puxo retração daqui com essa mínima. E aqui eu buscaria os pontos de 7640 junto com essa região para capturar a liquidez. Veio aqui? Não, então já descarta essa parte. Ah, não veio, mas poderia ter ido. Não foi, já passa para frente. Tá? Depois você olha o mercado da última sexta-feira aí para você ver, acho que foi dia 11. Foi exatamente buscar lá a liquidez, tá? E na sexta-feira a gente fez a venda aqui. Por que que eu não fiz a venda aqui? A venda foi bonita, tá? Falei, pessoal, eu tô naquilo que eu falei pra vocês. Eu não vou pagar trade por risco. O mercado tá numa captura de liquidez e pode ser uma volta em V. Então, hoje, como eu já tomei dois stops por risco, eu vou esperar uma quebra de estrutura, tá? Ou aqui embaixo ele voltar aqui e capturar liquidez, tá? E aí entra um detalhe importante. Veja que ele, após perder essa mínima, certo? Após perder essa mínima, ele quebrou a estrutura. Marcamos esse topo. Eu comentei na sala, venda no 805, apregoado. Ele veio beliscar a nossa venda aqui, com o stop aqui na máxima. Foi isso que eu fiz. Deixei até a imagem, né? Eu não sei onde que tá agora a imagem aqui. Eu mandei para os alunos na. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tu.
Aí, ó. Aqui, ó. Isso aqui que eu mandei lá para os alunos. Já tinha explicado na sala e fiz aqui, ó. Falei, pessoal, não vou poder continuar mais agora na sala, mas eu vou deixar o mapeamento aqui, ó. Captura de liquidez com venda no risco em 132.805, logicamente mais agressiva, tá? Esperar candle ou esperar candle com volume financeiro maior. Eu fiz a entrada ali já no risco, entendeu? Só que era dentro de uma quebra, ó. Naquele momento até fiquei pensando, será que pega essa micro quebra aqui? Aí o que que eu pensei assim, né? Até comentei, falei, ó, eu vou esperar retestar aqui, ó. Se retestar o pé dos 50, eu vou pegar essa micro quebra aqui e aí eu vou até aqui comprado, certo? Aí eu vou decidir se aqui eu vou vender ou não. Mas se eu pegar essa fatia aqui, eu volto pro break-even no dia, não vou fazer mais nada. Tá feito, entendeu? E aí, se quiser voltar a estourar para cima, show de bola. Como não fez essa micro quebra, eu fui por esse movimento maior, ok? Eu fui por esse movimento maior aqui, tá? Beleza? Então quebrou a estrutura. Falei, esse preço vem aqui. Foi um dos cenários que eu apresentei, tá? Eu tive dois cenários aqui, ó. E o segundo cenário, tá? Logicamente a sala é pelo Zoom, né? Você que não acompanha não é aluno. A sala é pelo Zoom, mas eu mandei esse reforço aqui para os alunos, tá? E a outra possibilidade seria a ponta compradora se ele viesse aqui, tá? Mas como eu comentei na sala, o primeiro que ele acionasse ou a captura de liquidez aqui ou o reteste na região com 7640, eu compraria. Sem escolha, né? Qual viesse primeiro, eu ia partir para dentro do trade. Inclusive, eu até trouxe como base o mercado de sexta-feira, da última sexta-feira, que teve uma venda exatamente aqui. Retrações com trocas de polaridade aqui nos fundos anteriores, venda abaixo do candle 43, stop na máxima, voltou aonde? No 7640 dessa pernada. Teve aluno que não vendeu e depois subiu comprado aqui, ó. Foi bem democrático. Como eu peguei minha venda de 600 pontos, eu não fui para compra, ok? Qual que é a diferença do risco aqui? Agora você presta atenção. Nesse dia, a gente tinha tomado stop bem aqui, ó, de 90 pontos, ó. Ele violinou, a gente subiu. Eu perdi a venda lá em cima nesse dia. Aí eu peguei a venda aqui, ó. Falha de pivô, ok? Então, por isso que eu paguei o risco aqui. Hoje eu optei por não pagar. Por quê? Porque eu já estava com dois stops seguidos. É uma regra de gestão de risco que eu faço, tá? No final das contas, convenhamos, né? Lembra daquele lá, revise o que você fez durante o dia? Então eu poderia ter pago aqui, cara. Né? Eu queria um candle mais de absorção, tá? Era um detalhe que eu queria. Querendo que tivesse mais absorção. E nesse caso aqui não teve, tá? Beleza? Não teve. Tá bom? Teria sido um stop barato, teria sido um stop aí de 100 pontos. E aí, ó, ele teria pago aí, ó, 380. Bom, teria pago os stop, feito uma parcial, tirado aí 50% da mão aí. Ou mais, né? 70%, 80%, deixaria 20%. Aí traria o stop para cima do 52 porque ele pivotou, me tiraria da operação, poderia encerrar o dia. Ou daí voltaria vendido mais uma vez aqui para pegar mais uns 100 pontinhos, 200 aí, ou o que o mercado quisesse entregar. E caminhando para a reta final aqui, ó, na sequência, o que que ele fez? Ele volta aqui, aqui pagou break-even, e aí ele veio fazer exatamente essa vela 72. Quando ele faz essa vela aqui, eu falei, caramba, cara, eu não vou vender o trem? Ah, eu não vou vender o trem, mas lógico que eu vou vender, cara. Lógico que eu vou vender. E aqui é aquilo que eu falo para vocês, eu não caço trade. Eu opero aquilo que é técnico, ó. Fundo anterior, ou seja, troca de polaridade. O que mais que tem aqui? Eu vou apagar essa retração aqui agora e vou mostrar essa retração aqui para você, ó. Só a retração do dia de hoje, ó, do gap, ó. Ó, 61,8 com 7640. Eu vou ampliar aqui agora. O que que tinha mais aqui, ó? Uma cunha, tá? Ele acabou vindo para uma cunha. Movimento um, 2, 3. A expectativa era aqui, ó. 4. Se rompesse aqui, poderia acelerar. Então a expectativa era aqui, ó. 4 e aí 5. Tá? Então poderia até voltar a romper lá, para daí ele entregar a queda. O que que eu faria? Venderia ela de novo. Outra possibilidade que temos, pessoal, muitas vezes ele faz assim, ó, ele entrega a onda, a onda 5 que ele faz aqui já é quebrando a estrutura e voltando a capturar a liquidez para fazer isso aqui, ok? Outro detalhe também, tem situações que ele não vai fazer uma cunha, ele pode fazer o quê? Um ABC, né? Pode fazer um movimento A, B, C, e entrega uma perna D aqui na captura de liquidez. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, trade é ação. Você analisou, tem confluência, paga a entrada. Pô, veio para uma outra condição. Você vai o quê?
ajustar novamente, ok? Mas já teve várias situações de eu não pagar o risco aqui, o preço despenca, e aí eu fico lá e falo, pois é, cara, tava esperando bater a quinta vez ali em cima pra fazer a cunha ó, no 7640 para descer, e ele foi sem mim. Então, assim, paga o risco, só que daí entra um detalhe importante, um para um, né? E aí foi isso que eu fiz. E aí tem um detalhe aqui que, inclusive, no Stories eu compartilhei. Eu voltei para a tela naquele momento e falei assim, pessoal, ele quebrou a estrutura, tá? Veja que ele vem aqui e rompe máxima, tá? Levemente rompe máxima. Quando ele faz esse movimento aqui, ó, rompendo a mínima, ele quebrou a estrutura. É uma micro quebra pelo 2, ok? O que que ele faz na sequência aqui, ó, quando volta aqui em cima? Captura a liquidez. O que que eu fiz? Ele não rompeu máxima aqui, ó. Eu vendi, tá? Eu vendi. Essa segunda vez que ele voltou aqui, eu já vendi, tá? O que me protegeu aqui, ó, foi uma escora do livro visual, que estava aqui em cima, tá? Tava acho que no 133 mil exatamente, ó. Tá? Então vendi aqui, acelerou, fiz parcial de novo. Quando ele veio aqui, fiz mais uma adição, mais uma parcial de 100 pontos, tá? Ok? Sempre com 50% da mão. Então, entrei com a mão cheia aqui na venda, desceu 1 para 1, subiu de novo, adicionei o mais barato possível aqui em cima no reteste da máxima, desceu 100 pontos, porque o meu stop estava com 50 dessas adições, 50 pontos de stop, e aí ele desceu, adição de novo. Ah, mas é curta. Olha a linha aqui, lembra da linha da cunha? E se ele manda a quinta onda lá em cima? Tá entendendo? Se ele manda a quinta onda, eu guardo uma parte do lucro. Essa é a minha ideia. Então eu tava pagando pelo menos a parcial, porque daí se eu descesse daí com metade dos contratos, até a VWAP, um pouco antes da VWAP aqui, ó, ia dar uns 380 pontos, acho que era isso, 380 ou 420. É, isso aí, ó. 380 pontos. Aqui, na verdade, tava dando 420, ó, naquele momento, ó. Depois a VWAP subiu, ó. 380. Isso aqui já faria eu ficar já no positivo, entendeu? Mesmo com metade da mão. E ele veio ó, a próxima vez aqui, o que que eu fiz? Vendi de novo. Infelizmente não desceu, entendeu? Logicamente, também 5 horas da tarde aí, né? 5 horas da tarde, né? Essas adições aqui, logicamente, foi fora da sala, tá? E aí, pessoal, tinha muita confluência, aquilo que eu falo para vocês, tem muita confluência aqui, né? Inclusive para amanhã, é... eu vou dar uma olhadinha para venda aqui ainda, entendeu? Tá? Eu vou comprar onde amanhã? Novamente, aí você pode falar, ô Vitão, mas vai esperar um quinho do gatilho? Eu acho que não precisaria. Tem a captura de liquidez aqui embaixo, tá? Da micro quebra, mas tem aqui, ó, você tá vendo que aqui ele quebrou? Então, para mim, pô, eu cato venda aqui em cima, uma venda de abertura, pode até ser uma micro exaustão, posso antecipar pelo 1 ou 2 minutos, eu pego a venda e vou tentar extrair o máximo desse trade. Não encaixou a venda e veio acelerado, eu vou ficar atento aqui para a ponta compradora. Porque você está vendo que ele, após novamente romper essa máxima, ele desqualifica isso aqui como topo e passa a validar isso aqui como fundo mais alto? Você está entendendo? Então ele pode retestar aqui para buscar liquidez e subir. Ok? Só que aí entra um detalhe importante. Se eu sair daqui vendido, eu vou achar bacana essa venda. Vamos avaliar aqui, né? Tem mais pontos que eu vou destacar amanhã com os alunos. Mas, logicamente, sair vendido daqui, não vou zerar para subir comprado aqui, tá? Eu vou querer que ele entregue tudo essa movimentação aqui para baixo. Se ele me entrega a compra antes aqui, chega na região de venda, eu vou vender? Não. Eu tenho, enfim, adotei essa regra para mim. Eu gerencio o trade, tá? Beleza? Eu gerencio o trade. Ainda mais o índice, tá? O índice, não, agora ele vai respeitar aqui a região. Passa direto, passa lotado, né? O índice tem dessa, né? Tá bom? Então tá aí um pouco do resumo. A gente pode adiantar isso aqui também, ó, Ctrl C, Ctrl V. Eu jogo aqui uma linha de retorno, tá? Olha aqui uma linha de retorno aí desse topo aqui. Daí a gente poderia ficar atento aqui a um reteste aqui nessa região, ó. Tá? Então dá para pensar também que isso geralmente acontece, tá? Ele passa a ser uma cunha, falha a cunha, vem para uma bandeira, tá? Então pode fazer, ó, uma perna um, 2, 3, ampliar bem, tá? São possibilidades. Eu sempre falo isso na sala ao vivo. Idealize cenários, esses cenários baseado no método, baseado naquilo que você já estudou, que você sempre operou, tá? Beleza? Então é isso aí. Para fechar o dolinha, pessoal, preciso comentar do dólar futuro. Dólar futuro aí, pessoal, nada de novo, tá?
Ao mesmo tempo aí que eu fico feliz porque a gente fez um belíssimo dia no dólar, eu fico um pouco triste por um único detalhe. A gente cravou o topo do dia. Uma pena não ter acionado nossa ordem, tá? Só para vocês terem ideia, a gente pendurou uma venda aqui, ó, exatamente aqui, 1,5 ponto na máxima, tá? Tinha uma escora no livro visual, penduramos aqui e ficou essa ordem, ficou e não acionou, ok? Teve alunos que adiantaram, tá bom? Teve alunos que colocaram no teste aqui, ó, nesses pavios, não tá nada errado. Pegaram 20, 30 pontos aí, tá bom? Então eu pendurei aqui, faltou 1,5 ponto para pegar. E logicamente, se eu pego esse trade aqui, ó, não vou falar que eu teria surfado aí tudo ele, tá? Porque aqui quebrou estrutura, tá? Uns 20 pontos nós teríamos pego aí, certamente, tá bom? Certamente nós teríamos pego aí, tá? Beleza? Então tá aí o dólar. O que que vamos esperar para amanhã? Logo pela manhã no pré-mercado ao vivo eu comento com vocês, eu trago todo esse conteúdo, todo esse racional, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá bom? E lembre-se, né, a conclusão, né? Dias de Loss não se trata sobre apenas avaliar os erros que vocês cometeram. E vamos ser sinceros, não dá para chamar de erro. Porque se eu peguei a mesma base de entrada de outros dias que me entregou 1.000, 1.200, 1.400, 700, 600 pontos, não foi um erro. O mercado tem só métrica, né? Beleza? Mercado sobre probabilidade, tá bom? Então, né, faz parte do jogo. O mais importante é seguir com constância. Eu sempre falo sobre isso, né? Constância para quem quer buscar tanta consistência, precisa entender o que é constância. Constância é o poder da repetição. Então você tem que vir aqui no mercado e executar a sua estratégia. Logicamente, lapidar ela constantemente, tá bom? Outra coisa que eu bati na tecla na sala e finalizo com isso é: você pode estudar emocional, mindset, evoluir todas essas questões suas, sim, mas você tem que ter um método. Senão você vai virar uma pessoa que modelou o seu mindset do crescimento, mas, mas o que que vai acontecer? Você vai ser um perdedor motivado, porque você só fortaleceu o teu mindset, as suas emoções, a sua perspectiva emocional, mas você tá sem técnica, entendeu? 10h20 da noite, ó, eu gravando conteúdo, ó. Coisa linda, hein? Pra ajudar você, cara. Porque eu saí do mercado, saí aqui do mercado, fui lá brincar com meu filho, fui resolver algumas coisas, entendeu? Fui jantar, que daqui a pouco eu vou fazer minha ceia, comer uma coisinha leve aí, entendeu? Por quê? Porque, cara, perdi dentro do gerenciamento. Convertendo para a quantidade de contratos aí com esse último ganho que eu fiz no mercado, eu perdi 190 pontos. 190 pontos, tá? 190 pontos. Você tá entendendo? Então, assim, você tem que colocar isso em mente. Você tem que colocar isso em mente, certo? Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueça de comentar, dar a tua sugestão. Ó, Vitor, eu tive essa experiência aqui. Para mim, isso aqui pô, fez diferença na minha caminhada. Eu quero compartilhar. O que que você acha? Ou, Vitor, me ajuda nisso, me ajuda nessa condição. O que tiver no meu alcance, eu puder ajudar vocês, certamente eu vou estar fazendo. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um ótimo estudo para vocês. Ótimas, enfim. Ótimas operações amanhã, que realmente seja mais um dia abençoado e a gente possa fechar essa semana aí com chave de ouro, beleza? E você que não me segue lá no Instagram, pode me seguir, @l2.trading, tá? Convido você a me seguir, tem muito conteúdo lá. E é isso aí. Um abraço a todos, fique com Deus, bons estudos e até mais.